A taverna que não fecha. Eu sou viajante há 12 anos. Conheço cada estrada entre as 5 províncias, cada talho, cada armadilha, cada estalagem boa e cada estalagem que é melhor você não perguntar o que tem no ensopado. Acredite, eu não sou o tipo de pessoa que se perde, nem o tipo de pessoa que acredita em histórias de beira de estrada. Mas eu vou te contar o que aconteceu em maio, porque eu ainda preciso colocar isso pra fora de alguma maneira. A taverna da Dona Mirta ficava no cruzamento da velha estrada da linha verde com o rio. Seu nome era o Olho da Agulha. Era uma construção de 2 andares, mas simples, com telhas escuras e cor de barro. De noite era possível ver a luz amarela gerada pelos candeeiros atravessando as janelas. Era sua típica taverna de beira de estrada. Eu acho que nunca tinha passado por aquele cruzamento antes, já que a estrada não era lá grande coisa. Mas essa era a única opção de desvio devido a uma ponte interditada pela chuva ao norte. A meio-dia de viagem a cavalo. Acabei ali, no olho da agulha. Com meu cavalo cansado, encharcado, e eu mais ainda. Quando entrei já devia ser perto da meia-noite. E fui atendida diretamente pela Dona Mirta. Ela era uma mulher pequena, cabelos brancos presos no alto da cabeça, e seu avental ainda estava limpo apesar da hora. Ela me olhou da mesma forma que provavelmente olhava para todo viajante que aparecia tão tarde. Uma expressão firme, mas convidativa, de alguém que pode lhe oferecer descanso desde que eu não arrume encrenca. Levei meu cavalo até o estábulo e depois ela me deu um quarto no andar de cima da taverna. A cama era boa, o cobertor era pesado, e diretamente ao lado da cama tinha uma janela pequena com vista para o rio lá embaixo. Eu dormi como pedra. Ah, acordei pela manhã, porém ainda estava escuro lá fora. Assumi que era cedo demais ainda ou que o tempo tinha fechado novamente, já que estávamos na época de chuvas. Ainda sonolenta, eu coloquei minhas botas e desci para tomar o café da manhã. Pedi pão e ovos e comi sem pensar muito enquanto calculava a rota e o tempo de viagem até meu próximo destino. Terminando meu ritual, paguei e agradeci Dona Mirta por sua hospitalidade, enquanto me direcionava a saída para buscar meu cavalo. Quando a porta bateu nas minhas costas, só consegui escutar um abafado "Tenha uma boa noite". Parei imediatamente. O vento frio e úmido finalmente tirou os resquícios de cansaço da minha mente. Olhei para fora. Estava completamente escuro. E aí finalmente notei a lua. Uma lua cheia refletindo no rio. Na mesma posição de ontem quando eu havia chegado. Não era possível. Eu voltei para dentro. Me dirigi de imediato a Dona Mirta. Ela estava secando copos ao trás do balcão, de costas para mim. E eu perguntei diretamente: Quanto tempo eu dormi? Quanto tempo eu estava ali? Ela parou de secar o copo, mas não virou imediatamente. Ficou parada por um segundo, 2, como quem tá decidindo como responder. Então ela virou, me olhou e disse com aquela voz cansada de quem já viveu por muito tempo: Quanto tempo a senhorita precisa? Por 3 dias eu tentei sair.
Montava no cavalo, pegava a estrada, cavalgava por 1 hora ou 2. Mas quando eu erguia os olhos, eu estava de volta naquele cruzamento. Sempre à meia-noite. Sempre com o cheiro do fogão a lenha e a luz amarela nas janelas. No 4º dia, eu parei de tentar sair. E decidi finalmente tentar falar com outros hóspedes que ali encontrei. Tinha um mercador gordo que calculava estar ali há umas 2 semanas. Mas ele estava claramente perdendo a razão. Também encontrei uma noviça que rezava o tempo todo em um canto. Mas já não parecia mais assustada, simplesmente resignada. Em um outro canto do salão, mais escuro, tinha um velho. Ele ficava jogando cartas sozinho. Fui até ele e sentei sem ser convidada. Como a gente sai? Ele não ergueu os olhos das cartas, mas me respondeu depois de alguns segundos. Quando terminar o que veio fazer aqui. Mas eu não vim fazer nada aqui. Eu só estava de passagem. Ele botou uma carta na mesa e finalmente me encarou. Ninguém aqui tá só de passagem. Passei os dias seguintes tentando entender o que eu teria para terminar num lugar onde eu nunca tinha estado. Eu não tinha negócios pendentes, não tinha dívidas naquela região, eu nem conhecia ninguém ali. Mas eu comecei a prestar mais atenção na Dona Mirta. Ela cuidava do lugar com uma eficiência quase mecânica. Limpava, servia, trocava candeeiros, conversava com os hóspedes quando necessário. Mas às vezes eu encontrava parada, na janela, de costas para o salão, olhando para a estrada. Parada por tempo demais para ser só descanso. E sempre que ela me olhava, não quando eu falava com ela, mas quando ela pensava que eu não estava prestando atenção, havia ali alguma coisa além da cortesia profissional. Era um reconhecimento. No 7º dia, encontrei um desenho. Estava em um quartinho pequeno usado como depósito para a cozinha. Em todos os dias que eu estivera ali, eu não havia notado sua existência. Era um retrato desenhado à mão de um jovem com uniforme militar. Sua expressão era séria, mas com um ar de orgulho. Curiosa, peguei o desenho e fui com ele encontrar a dona da taverna, que novamente olhava pela janela. Dona Mirta. Ela virou para mim, viu o desenho e pela primeira vez em 7 dias eu vi a expressão dela mudar. Não foi tristeza exatamente. Foi o olhar de alguém que olha para uma ferida que nunca fechou e que já aprendeu a não olhar com frequência porque senão não consegue funcionar. Ela pegou a gravura com as 2 mãos. Ficou olhando por um longo tempo. Você tem os olhos dele. Eu sentei com ela naquela noite. Ela contou que o filho tinha partido para a guerra quando tinha 18 anos. Ele era um arqueiro extremamente promissor. Ela contou que ele brincava quando era mais novo, que ele era capaz de acertar uma flecha através do buraco de uma agulha. Por isso o nome da taverna. Tinha sido uma homenagem a ele. Ele havia dito a ela que quando a guerra terminasse e ele estivesse a salvo, lhe mandaria a notícia em uma carta, e ela saberia que realmente era ele. Porém, a carta nunca chegou. Depois da guerra, ninguém soube dizer o que tinha acontecido com ele.
Morto em batalha, desaparecido, nunca registrado. Ela ficou esperando até morrer. O que aconteceu no inverno há um século atrás. Naquela mesma taverna, naquela mesma cadeira onde ela estava sentada agora. E desde então, o tempo não avança ali. Eu não prendo ninguém de propósito, ela disse. A voz era quieta, sem desculpa, sem drama. Eu só não consigo fechar. E o lugar fica igual a mim, preso no tempo. Eu fiquei quieta por um momento. E de repente algo estalou na minha mente. Junto ao meu diário de viagem, eu guardava algumas lembranças de casa. Uma delas era uma carta. Eu viajava com ela há tantos anos que tinha parado de pensar nela como algo separado de mim. Era só parte do que eu carregava, como minha adaga e minha pederneira. Meu avô tinha me dado essa carta quando eu saí de casa, com aquela solenidade de velho que sabe que não vai viver muito mais. Ele me disse para guardá-la, que um dia eu saberia para quem entregar. Quando eu perguntei o que era, ele simplesmente disse que era uma carta que nunca chegou onde devia. Eu nunca abri. Meu avô havia pedido que eu não abrisse. Era para o destinatário, ele disse. E o destinatário saberá quem é. Tirei a carta do bolso. O envelope estava amarelado, a cera do lacre rachada, mas ainda inteira. Ela não tinha nome na frente. Só um símbolo, que nunca tinha feito sentido. Até agora. Desenhado à mão no canto inferior, tinha uma flecha atravessando o buraco de uma agulha. Coloquei a carta na mesa entre nós. A dona Mirta olhou para o símbolo no envelope, colocou os dedos sobre ele devagar, como se estivesse verificando o que era real. Eu não fiquei vendo ela abrir. Pareceu o tipo de coisa que ela precisava fazer sozinha. Subi para o meu quarto. Deitei na cama com o cobertor pesado, como todos os outros dias anteriores. Olhei para o teto de madeira escura por um tempo, não sei dizer quanto. E depois adormeci. De manhã, o sol nasceu. De verdade. Vi a luz da manhã pela janela e o rio lá embaixo brilhando. O dia estava vivo, barulhento com os pássaros. Sons que eu não tinha ouvido por muitos dias. Desci com pressa e ansiosa, mas o salão estava vazio. Limpo, mas frio, como um lugar que não é habitado há muito tempo. As cadeiras estavam em cima das mesas, os candeeiros apagados, a lareira fria. O mercador, a freira, o velho das cartas, todos sumidos. Na única mesa sem cadeiras em cima, havia um pão, um pedaço de queijo e uma folha de papel dobrada. Abri o papel e tinha apenas 3 palavras. Obrigada. Pode ir. E eu fui. Não olhei para trás. Não sei se ainda existe alguma coisa naquele cruzamento, ou se é só uma construção velha com telhado caindo e janelas escuras. Não quis voltar para verificar. Mas o meu avô sabia. Sabia que eu ia encontrar. Sabia que eu ia chegar lá na hora certa. Sabia que a carta ia encontrar o caminho. Às vezes eu me pergunto quantas outras coisas ele sabia que nunca me contou.
E às vezes, quando estou numa estrada que não planejei pegar, um desvio por causa de uma ponte interditada, chegando a algum lugar que não estava nos meus planos, eu recordo dessa história e penso que estou exatamente na direção que eu deveria estar.